Jogos Olímpicos Tóquio 2020-2021. Contrarrelógio individual masculino. Na verdade, a primeira prova foi a feminina e a segunda prova masculino. Como vocês podem perceber, estou de volta em casa. Essa viagem para Aspen, para o Colorado, foi simplesmente algo incrível. Pedal de estrada, gravel, prova de mountain bike que eu encontrei, cruzei na trilha, na competição com o Lance Armstrong, foi muito bacana. Eu vou colocar esses vídeos no ar. Em relação ao contrarrelógio individual feminino e masculino. Em relação ao feminino, a teoria no papel, a performance se concretizou na realidade. A Annemiek van Vleuten, ela teve, além de todo o histórico de conquista da carreira dela, parece que esse ano ela vai se aposentar. Se realmente ela for se aposentar esse ano, o que ela fez no Giro Rosa, com domínio absoluto no Giro Rosa, a única conquista que faltava para o arsenal de conquistas dela era uma medalha de ouro olímpica. Quando ela, nesse print, quando ela fez um tempo 1 minuto e 12 mais rápido que da americana, ela se colocava num cenário de briga de medalha. Dali, a partir desse momento, faltavam poucas atletas na estrada. Entre essas, a compatriota a Anna van der Breggen, que é uma que poderia apresentar risco e com certeza brigaria pela medalha, apesar que pelos tempos parciais ela já tinha a Annemiek van Vleuten, ela tinha uma relativa tranquilidade em relação ao que poderia acontecer, e também a Suíça que estava completando a prova, também pelas parciais tinha uma chance muito pequena de mexer na classificação após o tempo que a Annemiek van Vleuten fez, que foi simplesmente foi muito rápido. Foi a única atleta a fazer os 22 quilômetros abaixo de 30 minutos, foi isso? Já vou mostrar a classificação. Esse é alguns prints da Annemiek van Vleuten. Esse é o momento onde teve a confirmação de que ela era a medalha de ouro, apesar que, de novo, após o tempo que ela havia feito pelas parciais e todas as atletas já estavam na estrada, já tinham passado pela parcial, a chance de alguma atleta conseguir reverter o tempo era muito pequena. Essa é a Anna van der Breggen, compatriota da Annemiek van Vleuten, obviamente não satisfeita ou cansada com a terceira colocação, porque quem conquistou a medalha de prata foi a Suíça. Essa é a classificação. A Annemiek van Vleuten, a única atleta a fazer abaixo de 31 minutos, 56 segundos mais rápida que a medalha de prata. Qual que é a vantagem para a medalha de prata? É uma medalha aonde ela fez tudo para conquistar a medalha de prata, né? Ou seja, ela fez um tempo, a Suíça fez um tempo melhor que a Anna van der Breggen, e ela não conseguiria fazer um tempo melhor do que a Annemiek van Vleuten. Então aquela história de que a prata e o bronze às vezes é pior do que ficar em quarto, nesse caso a Suíça ela tem a sensação de plenitude, assim como a Annemiek van Vleuten. A Annemiek van Vleuten, ela simplesmente dizimou o tempo. A Marlene, ela sabia que ela seria impossível conseguir fazer o tempo da Annemiek van Vleuten nesse momento, e ela conseguiu fazer o tempo melhor do que a Anna van der Breggen, que ficou com a medalha de bronze. Em relação ao pódio, apesar delas serem compatriotas, a Van Vleuten e a Van den Breggen, elas não cruzaram o olhar, elas não se cumprimentavam, era uma coisa muito de protocolo, então, assim, obviamente não é porque elas são da mesma nacionalidade que elas são super amigas ou entrosadas e etc. Então, para quem assistiu, do momento que elas cruzam a linha de chegada até o momento da cerimônia, é um processo bem longo e a câmera fica tentando mostrar alguma coisa. E durante esse período, eles não conseguiram mostrar nenhum momento das duas tendo algum tipo de interação. As duas holandesas, e a Suíça estava ali, feliz da vida, com a medalha de prata dela. Em relação à prova masculina, os favoritos, os nomes que nós estamos acostumados.
O Van Aert, principalmente pelo que ele tem feito, pelo que ele fez no contrarrelógio no Tour de France, pelo que ele fez no ciclismo de estrada, mas isso quer dizer também que ele iria enfrentar e competir com caras que estavam mais estratégicos, mais descansados em relação à preparação para o contrarrelógio. Mas ao mesmo tempo, esses caras eles têm simplesmente rasgado qualquer protocolo de processo de preparação e eles vão atropelando, conseguindo resultados incríveis. O Van Aert com certeza era um nome, o Filippo Ganna ele não poderia ser descartado, afinal de contas ele é o atual campeão mundial de contrarrelógio, mas para as pessoas, para os especialistas que acompanham, que analisam os números, talvez esse contrarrelógio seria muito longo, com muita subida para o Filippo Ganna. Mesmo assim, todo mundo considerava ele pela briga de medalhas, porque o cara, ele simplesmente, nesse momento, é difícil falar, né, que ele é o melhor cara de contrarrelógio. Ele é porque ele é o campeão olímpico, porque ele é o campeão mundial, porque ele tem conquistado praticamente todos os contrarrelógios que ele tem participado, mas nos Jogos Olímpicos isso não aconteceu. Apesar do foco dele, da preparação para os Jogos Olímpicos. O que aconteceu? Eu estava no aeroporto, assisti a prova feminina, assistia no caminho para o aeroporto, assistia a prova masculina, até faltavam 10 quilômetros para o Filippo Ganna completar a prova. Daí eu tive que desligar o celular, voltei a assistir quando cheguei aqui em Miami. Um ponto importante essa é a primeira parcial, 2 voltas de 22 quilômetros. Desde da primeira parcial, não a primeira parcial, mas quando eles completaram a primeira volta, o Primož Roglič de longe era o cara que estava mais focado, mais agressivo. Só que durante a transmissão a gente não tem ideia, porque não é porque o cara tá com a cadência alta e etc, porque geralmente a cadência alta sugere que o cara tá mais rápido. Mas tem cara que pedala mais travado e também é mais rápido. Então, por conta da não eficiência da transmissão de ter tempos de forma mais frequente, você fica vendo aquela situação estética e você não sabe se o cara realmente está muito rápido. Mas o Primož Roglič, a hora que ele passou no primeiro ponto intermediário, era um jogo completamente aberto ainda. Porque Primož Roglič, Tom Dumoulin a 8 segundos e 39, Filippo Ganna 8,69. Não dá para saber se o Filippo Ganna ele estava se poupando, ele ia descer a marreta na segunda volta. O Rohan Dennis era um cara que estava ali na briga também. Van Aert 10 segundos também. Stefan Kuhn, Remy Cavanha, Casper Asgreen, Patrick Bevin. Todos os nomes aqui, principalmente até os top 6, top 7, eles poderiam mexer essa classificação. Qual era o nome que faltava aí? Remco Evenepoel. Qual que é a minha opinião sobre Remco Evenepoel desde o momento após o acidente, desde o momento aonde a Quick-Step escalou ele no Giro de Itália como capitão da equipe? Eles estão fritando o moleque. Os belgas eles estão tentando encontrar alguma forma desesperada de colocar esse moleque como o novo Ed Merckx. E parece que o moleque está pagando o preço por isso. Né? Ser escalado como capitão após o que aconteceu, o acidente, ele deveria eles deveriam verbalizar, vai ganhar ritmo, vai no ciclismo de estrada olímpico para ganhar ritmo, vai fazer o contrarrelógio para ganhar ritmo, porque ele é bom, não sei o quê. Mas colocar o cara como o eterno campeão, o eterno medalhista, sem isso ter um processo, a impressão que eu tenho é que simplesmente estão fritando o moleque e a torcida é para que ele aguente essa fritada e que ele saia disso mais forte do que quando no período do acidente. Então o Remco Evenepoel ele não aparecia entre os top 10 na primeira parcial. Quem que foi um cara que fez um tempo incrível? Rigoberto Urán. Não aparece aqui, mas o Rigoberto Urán foi um cara que, na segunda volta, segura o Rigoberto Urán. Esse é o Primož Roglič, já na segunda volta, babando literalmente, não foi uma babada ocasional, foram 2 voltas babando, onde ele não mexia absolutamente nada. A única coisa que ele mexia era flexionar o joelho, e eu acho que eu vi ele bebendo água uma vez. Com exceção disso, o cara estático, focado. Eu tirei esse print apenas como curiosidade, porque o asfalto tinha essas ranhuras, e daí não só ele, como vários atletas, eles se mantinham na faixa branca, que tem menos resistência,
né, de rolagem, não tem essas ranhuras, ou na parte de dentro, que tem o asfalto liso. Esse foi bem curioso. O Casper Asgreen, ele havia largado antes do Primus Roglic. Então, não é que eles estavam disputando posição, medalha, mas o Primus Roglic passava o Casper Asgreen na subida. Casper Asgreen passava o Roglic na descida. Isso aconteceu pelo menos 2 ou 3 vezes, o que eu acho que foi benéfico para os dois, porque os dois talvez tenham feito um tempo melhor do que eles fariam se não tivesse acontecido essa troca de posição. Casper Asgreen, assim como Remco Evenepoel, o Cavanha da Quick Step, o nosso português João Almeida, nenhum atleta da Quick Step fez um contrarrelógio excepcional, e os 4 que estavam lá, eles tinham condições de fazer um contrarrelógio excepcional. Mas perto do que o Roglic fez, tudo é história. Tom Dumoulin, da mesma equipe do Roglic, não da mesma nacionalidade, todo mundo lembra daquela imagem do Tom Dumoulin e do Van Aert olhando sem acreditar no que o Pogacar estava fazendo no contrarrelógio do Tour de France, quando o Primus Roglic perdeu a camisa amarela. Então eles foram lá consolar o Primus Roglic no chão, sentado no chão com a camisa amarela, tendo perdido. Então o Tom Dumoulin, ele fez uma breve aposentadoria por conta da pressão da torcida, da mídia, de que ele sempre deveria ter uma ótima performance. E então tem os benefícios de ser holandês, por exemplo, a estrutura, o histórico e etc. Mas isso não vem de graça. Tem a pressão de que se você não ganha, se você é top 2, top 5, você tá no fim da carreira. Então, considerando esses fatores, o Tom Dumoulin foi o primeiro cara a fazer um tempo de briga de medalha. Então a briga de medalha seria do tempo do Tom Dumoulin para cima, né? Porque até então o melhor tempo era do Rigoberto Urán. Esse foi o momento que o Casper Asgreen havia passado o Primus Roglic na descida, e daí o Primus Roglic na subida ia em direção ao Casper Asgreen, que está lá na frente, para ultrapassar o Casper Asgreen. Então acho que foi super benéfico para o Primus Roglic essa briga, não de posicionamento, mas ali de estratégia. Aqui, como vocês podem perceber, o Tom Dumoulin, o Rigoberto Urán, ele havia feito o melhor tempo até então, e o Tom Dumoulin foi o cara que pegou a barra, e ele não subiu um degrau, ele subiu vários. Ele colocou a barra lá em cima e falou assim: a briga de medalha tem que ser do meu tempo para cima, né? E foi realmente isso que aconteceu. O Tom Dumoulin fez um tempo muito bom. O Tom Dumoulin, ele é campeão de contrarrelógio 2017, se eu não me engano. Só que nada se compara ao tempo do Primus Roglic. Tinham outros caras na estrada. Filippo Ganna estava na estrada. Stefan Kuhn estava na estrada. Mas, se você considerar, o Tom Dumoulin, ele colocou 1 minuto e 13 no melhor tempo até então, que era do Rigoberto Urán. Daí o Primus Roglic me coloca 1 minuto e 1 sobre o tempo do Dumoulin, o que era difícil imaginar pelas parciais que nós tínhamos até então, era difícil imaginar que alguém conseguiria fazer algo frente ao Primus Roglic. Mesmo assim, quando ele cruzou a linha de chegada, ele continuava com uma cara extremamente tranquila, né? Eu acho que depois do que aconteceu com o Tour de France, ele não comemora absolutamente nada até o último cara cruzar a linha de chegada. Esse é o Casper Asgreen cruzando a linha de chegada. Ele não estava disputando medalha pelas parciais, apesar daquela disputa com o Primus Roglic. A esperança ou a expectativa do Primus Roglic era em relação ao tempo do Rohan Dennis, que também já estava fora da medalha pelas parciais. Esse é o Tom Dumoulin cumprimentando e não consolando o Primus Roglic, logo que ele desceu da bicicleta. Esse é o Stefan Kuhn, que é o campeão europeu, que tentou que fez o que pôde, o que não pôde para tentar ganhar um contrarrelógio no Tour de France, não conseguiu, fez tudo o que ele podia para ganhar uma medalha olímpica, também não conseguiu, ficou fora na 4ª colocação, o Stefan Kuhn. E a expectativa, o que faltava, né, o último ciclista a sair, a largar,
foi o Filippo Ganna, e o Filippo Ganna ele cruzou na 5ª colocação, confirmando o Primož Roglič como medalha de ouro, Tom Dumoulin medalha de prata e o Rohan Dennis medalha de bronze. Imagina que bacana, sem querer desmerecer a performance do Rohan Dennis, que é esse da imagem. Imagina que bacana, Tom Dumoulin, Primož Roglič e o Van Aert, medalha de ouro, prata e bronze, que são os 3 caras que protagonizaram aquela imagem de quando o Pogačar ganhou o Tour de France. Daí estavam os 3 ali, né, o Tom Dumoulin e o Van Aert consolando o Primož Roglič no chão. E esse é o Primož Roglič. Vou dar uma olhada nos tempos. Primož Roglič foi o único cara a fazer 44 quilômetros abaixo de 50 em 55 minutos, o único atleta a fazer abaixo de 56, Tom Dumoulin, Rohan Dennis, Stefan Kuhn, com certeza Stefan Kuhn extremamente frustrado na 4ª colocação, Filippo Ganna na 5ª colocação, o Van Aert na 6ª colocação, considerando tudo que ele fez esse ano, na 6ª colocação nos Jogos Olímpicos, tem que estar satisfeito demais. Casper Asgreen e o Rigoberto Urán. Remco Evenepoel. Para mim, o Remco Evenepoel foi um ótimo tempo. Considerando o acidente, etc. Mas por algum motivo, todo mundo acha que o Remco Evenepoel ele deveria ganhar com 5 minutos de vantagem do Primož Roglič. Eu acho que eles estão fritando o moleque, mas enfim, quem sou eu para dizer isso? Para mim, o tempo mais surpreendente foi surpreendente do coração, vamos falar assim, surpreendente do coração foi o Rigoberto Urán, né? E de surpreendente fato, performance física, histórico, o que aconteceu, o Primož Roglič. De longe, porque esses caras que lutam pela classificação geral, e eles conseguem bater, fora de uma grande volta, os caras conseguem bater os especialistas em contrarrelógio, como Rohan Dennis, Stefan Kuhn, Filippo Ganna, esses caras que passam horas e horas, não só ajustando a bicicleta, ajudando a desenvolver equipamento específico para o contrarrelógio, além das incontáveis horas. Daí você pega o Primož Roglič, que tem que pegar um percentual muito pequeno da carga total dele de treino para o contrarrelógio e fazer um tempo melhor do que um especialista, é realmente algo de tirar o chapéu. De qualquer forma, sintam-se à vontade com os complementos, as correções, as informações de bastidores. Eu acho que é isso. Em relação a ciclismo de estrada, nos Jogos Olímpicos, gostinho de despedida, mas eu acho que todas as competições que aconteceram até agora, tanto do mountain bike como o ciclismo de estrada, elas foram bem legais. É isso, abraço, até o próximo.